Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o André Barroso e nesse vídeo nós vamos começar a instalação e configuração do Zookeeper. Como esse processo é mais demorado e temos vários hosts para configurar, eu vou fazer um vídeo separado para cada um dos hosts que nós vamos configurar e instalar. Então, bora começar. Vou passar uma visão geral, bem superficial sobre o Zookeeper e como o Kafka utiliza ele, porque tem muita informação a respeito disso na internet, então informações mais detalhadas é mais fácil pegar desses vídeos ou da própria documentação do Zookeeper e do Kafka ou dos livros que eu sugeri lá no projeto onde estão versionados esses scripts e todos os códigos. Então vamos lá. O Zookeeper, ele em si ele é um sistema de coordenação de aplicações distribuídas. Ele te ajuda a você ter através dos clientes que ele disponibiliza, que você pode se comunicar com ele através dos clientes de API, você pode eh, armazenar metadados das suas aplicações distribuídas e ficar ouvindo os eventos que ocorrem com esses metadados durante a atualização e manipulação desses dados dentro do Zookeeper. Então, o Kafka se beneficia disso, tendo os metadados lá dentro do Zookeeper, e com base nisso ele consegue saber que tópicos foram criados no cluster, quais consumidores e produtores estão ativos, se os clusters, os hosts que estão rodando os Kafkas que são pertencentes a esse cluster estão ativos ou não, se tem algum problemático. O Zookeeper também guarda dados de consumo e produção das mensagens postadas na fila. Superficialmente é isso daí, bem superficialmente mesmo. Tá? Agora vamos partir para a parte de configuração e instalação do Zookeeper. Lá na pasta de install cluster, scripts, install cluster, Kafka, config Kafka cluster, nós vamos pegar o setup de número 2 e nós vamos começar a configurar o primeiro host. Então, o que nós precisamos fazer para que o Zookeeper e o Kafka rodem, nós precisamos desativar a parte de swap de memória. Já vamos colocar esse cara na configuração do sistema, para que toda vez que o sistema for reiniciado, essa configuração não se perca. Ótimo. Agora nós vamos criar o diretório de dados do Zookeeper, que vai ser utilizado pelo Zookeeper. Beleza. Vamos dar permissão a esse diretório para o usuário. E vamos criar um arquivo que contém o ID do Zookeeper desse host. O Zookeeper precisa ter um ID único numérico para cada Zookeeper que subir em cada host. É assim que eles se comunicam e se identificam quando estão startados rodando em cluster. A parte de definir os IPs e os alias para acesso nós já fizemos. Está na parte do arquivo de hosts. Dá um cat para mostrar. Já estão todos aí, não precisamos fazer de novo. Agora nós vamos substituir o conteúdo do arquivo de properties do Zookeeper pelo que está naquele diretório que nós copiamos lá para dentro de cada host. Para ser mais rápido, porque os vídeos não podem ficar muito longos, eu vou fazer copiando direto do meu Note e colando, sobrescrevendo o arquivo diretamente no diretório lá
do Kafka. Então, dentro de Kafka, dentro de cluster, Kafka, configurações, tem o arquivo Zookeeper. Nós vamos editar e substituir o conteúdo default por esse conteúdo. O que nós temos nessas properties? A definição de diretório de dados do Zookeeper, a porta client pela qual o Kafka vai acessar, ou qualquer outro cliente que fosse utilizar esse sistema de coordenação para fazer a orquestração da sua aplicação distribuída. Aqui é um parâmetro que você pode usar para configurar o limite de conexões cliente por IP. Nós estamos deixando como zero para não utilizar. Tick time é o intervalo de tempo que vai ser utilizado para verificação de timeout de sessão. Então, a cada 2 segundos ele faz a verificação. Esse parâmetro initLimit define a quantidade de ticks que podem ser disparados para que aconteça a sincronização entre os zookeepers que estão sendo iniciados dentro do cluster. Então, ele vai fazer um limite de tentativas de sincronização de até 10 vezes, tendo um intervalo de 2 segundos. O sync limit é o limite de sincronizações quando os clientes estão interagindo com o Zookeeper, fazendo requisições, fazendo consultas e dizendo se eles estão ativos ou não. Então, o limite de ticks ou de saltos que vai ser esperado para definir se a sessão vai ser expirada ou não, nesse caso é 5. Então, ele faz uma checagem, aguarda uns 2 segundos, faz de novo e de novo até estourar o limite ou a sincronização ocorrer com sucesso. A comunicação entre os hosts, entre as aplicações distribuídas que estão linkadas a ele, acontecerem com sucesso. E a última configuração são as configurações que definem o ID de cada servidor Zookeeper no ar. Então, nós temos o parâmetro mais o ID, que ele tem o alias para o endereço IP do host e as portas internas, isso para cada um dos hosts que nós vamos executar e rodar nesse cluster. Então, são 3 zookeepers, os IDs são 1, 2 e 3, esses IDs são sempre numéricos e devem ser únicos dentro do cluster. As portas são portas internas que vão ser utilizadas para a comunicação entre os zookeepers que estiverem dentro desse cluster. Aí eles vão utilizar para se comunicar, fazer sincronização, definir quem vai ser o master do cluster, quais serão os escravos ou os workers desse cluster. É isso, salvamos. Vamos para o próximo passo. Uma vez alterado esse arquivo, nós vamos copiar para o diretório de inicialização o arquivo de execução do Zookeeper, o arquivo de definição do Zookeeper como serviço. Então, deixa eu vir aqui, nós vamos colocar ele como serviço do sistema. Eu estou no primeiro node, no primeiro host, então o diretório já está correto, que é node 1. Nós vamos fazer a cópia desse arquivo para o diretório init.d. Vamos acertar as permissões desse arquivo. E vamos definir o dono dele como sendo o root, porque esse cara vai ser executado como serviço, então não é executado através de um usuário comum. Agora, uma geral sobre esse arquivo. O que é esse arquivo? Esse arquivo é um arquivo de start de serviço que vai permitir iniciar o Zookeeper, parar o Zookeeper, reiniciar, checar status, e é só isso que ele vai fazer. Então, ele é o responsável por startar o serviço, executando o batch de start dele, passando qual é o arquivo de property que ele tem que ler para startar esse serviço. Beleza, feito isso, o nosso próximo passo, nós precisamos dizer para o sistema para ignorar alertas de segurança, para não ficar dando alertas à toa. Vamos nos certificar que o serviço está parado. Isso. Aí esse comando nc-v verifica se tem algum serviço ativo, algum serviço
rodando nesse host. Conexão recusada porque o serviço está fora do ar. Então, nós vamos dar start no serviço, vamos iniciar ele. Beleza. Vamos verificar se o serviço subiu ou não. Beleza, o serviço está no ar. As portas TCP estão respondendo como esperado e agora vamos verificar se o serviço está ok ou não. Esse comandinho ele roda e verifica se ele vai te dar um retorno se o serviço que você está consultando nesse endereço e portas está ok. Ele vai te retornar um I'm ok, quer dizer que o serviço está em ordem, funcionando normalmente. Maravilha, pessoal. Agora, no próximo vídeo, nós damos seguimento com a instalação dos demais hosts e no final nós verificamos se os serviços estão em ordem, antes de prosseguir com a parte de instalação do Kafka. Até a próxima.